A paz de Cristo, queridos, é com alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui no nosso canal de pré-aulas da EBD para abençoarmos as vidas de professores e alunos da EBD. Mais uma vez estou aqui com o professor, pregador da palavra, presbítero Tiago Almeida. Mas o Senhor, Márcio, é uma satisfação, uma alegria estar cooperando mais uma vez nesse trabalho tão maravilhoso. Que Deus possa abençoar a vida de cada um que estará ouvindo este trabalho, em nome de Jesus. Lembrando que nós estamos estudando no quarto trimestre a obra da salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E nós já estamos chegando na 13ª lição deste trimestre, encerrando o ano de 2017. A lição de hoje é Glorificados em Cristo. Nosso texto áureo está em Filipenses 3, versículo 20, que diz: Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A verdade prática, a plena glorificação dos salvos, se dará na segunda vinda gloriosa de Cristo. O nosso texto bíblico, a leitura bíblica em classe, está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 13 a 23. Lembrando que é importante, você que vai dar a aula, ler todo o capítulo 15, que é o capítulo da ressurreição, para que você tenha uma visão ampla deste texto do apóstolo Paulo. Para iniciar esta pré-aula, eu vou juntamente aqui com o professor Tiago, nós vamos trazer aqui algumas crenças sobre a morte e ressurreição. De que maneira algumas religiões entendem morte e ressurreição. Lembrando que nós não vamos dar uma aula sobre cada uma delas, nós vamos apenas pontuar, dizer o que cada uma delas crê. Você pode aí se aprofundar naquelas que você bem entender, mas nós vamos trazer esse conceito, que é um conceito extra lição, então vai te ajudar muito a elaborar a sua aula. Na filosofia, crença na vida e no julgamento após a morte. Pitágoras, Platão e Plotino. E também Sartre, filósofo francês, defendia que não há vida antes do nascimento e nem depois da morte. Então, esta é a filosofia. Nós temos também a crença no budismo. O budismo prega a linha da reencarnação ou renascimento. O hinduísmo, a visão hindu de vida após a morte, é centrada na ideia de reencarnação. No islamismo, Alá criou o mundo e um dia Alá vai ressuscitar todos os mortos para que eles voltem à vida. A ideia no islamismo é que essas pessoas serão julgadas e depois dessa avaliação divina é que se dará início a essa nova vida. Alguns no céu e outros no inferno. Espiritismo. O Espiritismo defende a continuação da vida após a morte num novo plano espiritual ou pela reencarnação em outro corpo. Aqueles que praticam o bem evoluem mais rapidamente. Os que praticam o mal recebem novas oportunidades de melhoria através de inúmeras encarnações. Esta é a crença do Espiritismo. Já no catolicismo, nós temos, de uma forma bem resumida, expresso 3 destinos: céu, inferno e purgatório. As obras de cada um vão determinar para onde essa pessoa vai. No céu, para ter uma vida eterna; no inferno, punição eterna; e no purgatório, uma oportunidade de se resgatar para também possuir o céu. No judaísmo, o judaísmo crê na sobrevivência da alma, mas não oferece um retrato claro da vida após a morte e nem mesmo se existe de fato. Divergências existem entre fariseus, saduceus e essênios, que eram as principais seitas judaicas. Em algumas religiões afro, que também estão presentes em nosso país, aqui no Brasil, por exemplo, no candomblé, algumas vertentes defendem que não existe céu nem inferno. Defendem que as pessoas após a morte, elas vagam até que elas possam se realizar plenamente
e se tornar um ser consciente e eterno. Aí dentro das religiões afros nós temos também a Umbanda. A Umbanda sofre influências de crenças cristãs, espíritas e de cultos afros e orientais. Como não existe uma unidade ou um livro sagrado, alguns umbandistas admitem o céu e o inferno dos cristãos, enquanto outros falam apenas em reencarnação e karma. Então, nesses minutinhos aí, nós apenas pontuamos o que algumas religiões creem de forma bem resumida para você entender. Você pode voltar o vídeo aí, ouvir novamente, e eu aconselho também você pegar cada uma delas e pesquisar aí não somente na internet, mas também em bons livros que vão te trazer aí um bom subsídio de como cada religião do mundo crê ou não na morte e na ressurreição. Bem, esta é apenas uma parte histórica, narrativa, mas agora nós vamos para o que a Bíblia diz sobre o assunto. Professor Tiago, o que a Bíblia diz sobre a morte? Nós vamos falar aqui com base no texto que está registrado em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que diz assim: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então a Bíblia deixa claro a respeito da morte para nós, que a todo ser humano está ordenado, ninguém está livre dela. É um processo que todo ser humano vai passar. Morre e após isso existe uma prestação de contas. Então, quanto a não haver outra possibilidade depois da morte, esse texto de Hebreus 9, 27 é bem claro. Agora, com relação, após a morte então, Tiago, com relação ao estado temporário, o que acontece? Como que funciona isso? Então nós queremos deixar duas referências. A primeira está em Lucas 16, do versículo 19 ao versículo 31. Este é o fato do rico e do Lázaro, Isso. que Jesus conta, né? Ali o Senhor Jesus descreve como funciona esse estado temporário, certo? E Efésios 4:8 também existe. O apóstolo Paulo ensina uma doutrina bíblica de que mudança ocorreu neste cenário do estado temporário para a igreja, que as pessoas que dormem em Cristo, elas se dirigem ao seio de Abraão, que na passagem do rico e do Lázaro estava em um lugar, e conforme diz Paulo, o Senhor desceu aos lugares mais baixos da terra e levou consigo o cativeiro. Então aí é uma doutrina, a gente não vai entrar especificamente nela, mas deixamos a referência em Efésios 4:8 e em Lucas 16, 19 a 31. Leia e você vai ter uma referência do que é esse estado temporário. Então todos aqueles que morrem em Cristo, eles se dirigem ao seio de Abraão, que não está mais lá no Hades, em proximidade como era naquele fato que Jesus contou. A partir da morte de Jesus, Jesus fez esta obra e levou cativo esse lugar que era chamado de cativeiro. Nós vamos falar também a respeito da ressurreição da igreja. O que a Bíblia, os apóstolos, Jesus falam sobre a ressurreição da igreja, Tiago? Bastante conhecido, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, o texto que fala do arrebatamento da igreja. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E aqui está a doutrina bíblica a respeito da ressurreição dos santos. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então aí o texto está falando única e exclusivamente da igreja. É importante falar que quando nós estamos falando aqui da igreja, talvez você não esteja familiarizado com a teologia, quando nós falamos de igreja, nós não estamos falando de nenhuma denominação, nós estamos falando do corpo de Cristo, né? Aqueles que morreram em Cristo, que passaram pelo processo da regeneração, esses são chamados igreja. Só para deixar esse detalhe, porque nós temos muitas pessoas que nos acompanham que talvez não estejam familiarizadas aí com a teologia, talvez seja a primeira vez que você chegou nesse canal. Então o que nós queremos dizer com igreja são os regenerados, aqueles que nasceram de novo, não está envolvendo denominação. Mas nós temos também a ressurreição universal, né? O que a Bíblia fala sobre isso?
Existe uma referência, vamos deixar apenas ela, quando o profeta Daniel estava tendo uma revelação do Senhor, no seu capítulo 12, no versículo 2, a palavra de Deus diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então aí já Daniel, é importante nós deixarmos claro para aqueles que estão estudando Daniel, ele não entra na questão teológica, ele não entra na questão de arrebatamento, na questão de segunda vinda, vinda gloriosa de Jesus. Ele fala de uma forma generalizada, é importante você ter isso em mente. Mas a Bíblia também fala de julgamento e condenação. E esta parte muitos querem passar aí rapidamente, mas a Bíblia mostra que o Deus de amor que está hoje chamando a salvação, que está hoje mostrando a porta aberta pela graça, pelo sangue de Jesus, livremente com o preço pago na cruz, este mesmo Deus de amor, ele também é um Deus de justiça. E nós temos na Bíblia aí, nos últimos capítulos da Bíblia, capítulo 20 de Apocalipse, nós temos ali a respeito do juízo final. O que a Bíblia fala sobre isso? Do versículo 11, né, até o versículo de número 15, ele nos dá não é um texto aí, mas eu gostaria de deixar claro que nesse juízo vai haver um grande trono branco, e o que está assentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. E quem vai comparecer lá? E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E a Bíblia diz aqui, né, que deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. A referência do julgamento desse grande dia, o juízo final. Lembrando que todo estudante de teologia não pode confundir o texto do juízo final, que é este que foi lido agora, com o tribunal de Cristo, né? O tribunal de Cristo é um fato que é apenas para os salvos, e esse juízo final é para todos aqueles que estarão logo após aí o milênio. É a consumação final, é o último juízo que está na Bíblia. Nós temos que falar também a respeito do destino eterno da igreja. E esse texto Paulo deixa claro em 1 Tessalonicenses 4:17. Então agora nós fechamos esse raciocínio: morte, estado temporário, ressurreição, julgamento e o destino eterno da igreja. Paulo fecha no versículo 17. Depois os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar com o Senhor nos ares, vírgula, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então aqui Paulo está se referindo à eternidade com Cristo. E aqui eu já lembro de algo que a gente vai falar mais à frente, Tiago, mas como que termina o texto do 4:17? Estaremos? E assim estaremos sempre com o Senhor. Então o fato final e glorioso do Evangelho é isso: estaremos sempre com o Senhor. Este é o auge de todas as coisas, é estar com o Senhor. Mas a gente vai falar um pouquinho mais à frente a respeito disso. Agora nós vamos falar a respeito da plena salvação nos céus, a plena salvação nos céus. E se você puder acompanhar na sua Bíblia, Apocalipse capítulo 21 e o versículo de número 1, a gente vai falar sobre alguns versículos ali. João começa dizendo: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Por que ele fala que o mar? Por que ele não vê o mar? Por que o mar não existe? O que nós percebemos aqui, o irmão Márcio dividiu conosco um raciocínio bastante importante. Você talvez já tenha ouvido alguém dizer que a respeito do mar, ele não vai existir, né? Porque não haverá mais tribulação, tempestades. O mar lembra muito isso. Mas o mais importante é que o mar hoje, os oceanos, eles servem para fazer a separação de um continente e de outro. Então veja que revelação gloriosa. Não haverá mais separação. Todos estaremos reunidos em um só lugar. E por que essa declaração é importante para João, Tiago? Porque João, ele estava onde nesse momento aqui? Ele estava na ilha de Patmos. Ele não poderia sair dali. O que ele via quando ele olhava, ele ia até a praia? Só o mar.
Então o mar para João era separação, o mar tipificava isolamento. Então o que ele ressalta aqui, que no novo céu e na nova terra não haverá mais mar, não haverá isolamento, não haverá separação, não haverá solidão, assim como a solidão que ele estava vivendo ali naquele momento. Mas tem mais coisas. No céu não haverá choro. 21:4 de Apocalipse. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. O texto também fala que não haverá dor. Também não haverá dor. Não haverá tristeza. Ou seja, tudo aquilo que incomoda o homem, que tira a paz, que tira o sossego, que tira a tranquilidade, não haverá. Porque até hoje o homem não achou a solução para o choro, a solução para a dor, a solução para as lágrimas. Mas o texto está dizendo no 21:4 do Apocalipse que Deus vai limpar dos olhos toda a lágrima. Não haverá morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já estão passadas. No céu não haverá noite. Apocalipse 22, versículo 5. O texto diz: e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. Noite fala de trevas, né? Noite fala de escuridão, de trevas, e diz claramente ali que não haverá mais noite. Tem outra citação que está no Salmo 30, versículo 5, que diz: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. E o final do versículo diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então a noite aqui ela tem um simbolismo de trevas, de amargura, de choro. Isto não haverá. No céu também não haverá maldição. Aqui nós voltamos para Apocalipse 22, versículo 3. O texto diz assim: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nós lembramos também das palavras de Paulo, quando ele escreveu aos Gálatas, capítulo 3 e versículo 10. E Paulo, na sua teologia ali aos Gálatas, ele deixa bem claro que Cristo se fez maldição em nosso lugar e que toda maldição ela é quebrada, ela foi quebrada na cruz. Nós estamos ainda nesse mundo, mas quando nós adentrarmos nesse tempo da glorificação, no estágio final da salvação aí, não haverá mais maldição. Agora, no 21:4 ali, Tiago também fala que no céu não haverá morte. Por que ele fala não haverá morte? Até hoje o homem não encontrou a solução para a morte. O homem não vai encontrar a solução enquanto nós estivermos aqui, porque o homem não encontrou a solução para o pecado. Isso é um fato inevitável. Enquanto o ser humano pecar, a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então, a morte é uma consequência do pecado. E quando a Bíblia está dizendo aqui que não haverá mais morte, está também dizendo para nós que não haverá mais pecado. Hoje nós somos purificados pelo sangue de Jesus, que nos dá direito ao céu. Mas nós estamos, como seres humanos, destinados a morrer. Se o Senhor não voltar a arrebatar a sua igreja, eu estarei destinado à morte. Mas eu tenho certeza, e a Bíblia me garante, que no céu não passaremos novamente por esse processo, pois não haverá mais o domínio do pecado sobre o nosso corpo. Então, no céu, queridos, nós estaremos vivendo um momento de plenitude. E agora a gente vai falar um pouquinho, rapidamente, mostrar algumas referências da plenitude nos céus, a plenitude em nossos corpos, a plenitude no conhecimento e alegria e prazer plenos. O primeiro texto que já estamos com a Bíblia aberta aqui é Filipenses capítulo 3 e versículo 21. O que diz aí, Tiago? Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Nós não vamos entrar no mérito da questão, mas hoje o que os homens mais procuram, os homens e as mulheres principalmente mais procuram, é zelar pelos seus corpos, é ter um corpo atraente,
um corpo que não envelheça, que não tenha sinais, né, de envelhecimento. Todo mundo procura isso, as pessoas procuram isso, viver melhor para ter um corpo mais belo, né? Porque as pessoas são julgadas pela aparência, mas nós vemos que isso só vai acontecer quando nós estivermos vivendo a plenitude em nossos corpos, conforme o texto lido em Filipenses 3:21. Outro texto importante que a gente vai ler aqui é 1 Coríntios 13, 9 e 10, que fala da plenitude de conhecimento. Eu quero ler esse texto que diz assim, Paulo escrevendo, é o capítulo do amor esse, né? Isso. E o final dele, Paulo escreve assim: porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, olha, o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Então tudo que nós temos hoje, o conhecimento, é tudo limitado. É incrível como as pessoas querem às vezes ultrapassar o limite da mente humana, mas a mente humana ela é muito limitada. Quando nós começamos a pensar no céu e nas grandezas daquilo que viveremos ali, a nossa mente vai até um certo ponto. Chega um ponto que nós não conseguimos mais, mas aqui nós teremos a plenitude do conhecimento. Vamos falar um pouquinho de alegria e prazer plenos. O salmista diz o que no Salmo 16? Aqui no Salmo 16 nós temos uma revelação maravilhosa. O salmista do primeiro versículo até o versículo de número 9, ele está salmodiando ao Senhor. Eu acredito que nesse dia, quando ele chega no versículo 10, o Espírito de Deus toma ele em profecia. No versículo 10 ele fala a respeito da ressurreição do Senhor Jesus, né? Que ele fala a respeito de como o Senhor não permitiria que a sua alma ficasse na morte. E o versículo 11 é um versículo que traz uma referência muito importante de como será a nossa vida na eternidade. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença, na presença de Deus, a abundância de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Vejam, queridos, que nós estamos trazendo para vocês aí textos da palavra de Deus. A maior parte da aula, desta parte da aula, nós estamos apenas lendo a palavra de Deus, mostrando referências bíblicas para você. Não são conceitos dos filósofos ou de teólogos. Nós estamos trazendo, sim, a própria palavra de Deus. Agora nós queremos encerrar esta aula. Estamos chegando já no finalzinho, onde nós vamos falar a respeito do que é o céu. O céu é Jesus, e onde ele estiver, o céu será ali. E aí nós lembramos de uma canção que diz: o céu é Jesus, do Quarteto Arautos do Rei. E esta canção é muito oportuna nesse momento, porque às vezes nós falamos das coisas belas que haverão ali na Nova Jerusalém. Nós nos encantamos com os muros de jaspes, né? Nós nos encantamos com as ruas de ouro, mas o prêmio do Evangelho, a glória de se estar ali, é encontrar Jesus, é encontrar-se com o Senhor, porque maior do que o céu, maior do que a Nova Jerusalém, maior do que toda a criação é quem fez todas as coisas, que é o Senhor Jesus. Quando eu chegar ali, eu quero me encantar, não com as ruas de ouro, não com os muros de jaspes, não com nada de cristal, mas eu quero me encantar e me lançar nos braços do Senhor. O Senhor é maior do que o céu que Ele criou. Este é um detalhe muito importante que nós gostaríamos que você aí salientasse na sua aula. Vamos ler alguma coisa em Romanos? Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui já, em Romanos 11:36. Não existe céu sem Jesus. Esse é um fato óbvio. O que Paulo fala aqui em Romanos 11:36? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. O céu existe porque o Senhor o criou, e o Senhor é maior do que os céus. Esse é o detalhe que nós queremos que você amplie aí para os seus alunos na sua classe. Apocalipse 22:13 diz que ele é o alfa e o ômega, ou seja, ele é o princípio e o fim. É isso? Então, a Bíblia deixa bem clara que o Senhor, ele tem o controle absoluto de todas as coisas. Por que nós estamos salientando que o céu é Jesus, a glória do céu é Jesus? Para nós não nos tornarmos idólatras.
né? Porque toda vez que você começa a engrandecer demais, a adorar algo que foi criado, isto é idolatria. Então a gente tem que se cuidar muito com isso, porque nós falamos demais do que João descreveu que há na Nova Jerusalém. E nós esquecemos que a glória de tudo isso é o Senhor. Porque Ele é o desejado de todas as nações. E quando nós lemos esse texto, que está lá em Ageu 2, 7 a 9, onde a Bíblia diz que Ele é o desejado das nações, nós lembramos do contexto dele. Lembra do contexto de Ageu? É interessante a gente perceber que nessa história, para resumir bem rapidamente, o povo estava muito preocupado com o tamanho do templo, com a glória do templo. E eles não tinham recurso. Com a quantidade de ouro. Havia uma divisão muito grande. Enquanto uns choravam, outros sorriam. Enquanto uns festejavam, outros se lamentavam. As opiniões eram diversas. Até que o Senhor falou na boca do profeta Ageu. O interessante do templo não é a sua estrutura, mas é quem vai habitá-lo. E nós precisamos entender que essa história se repete aqui e a eternidade vai ser assim. Eu quero convidar você a imaginar, a tentar imaginar o céu sem Jesus. É impossível. Não há sentido. A luz se apaga e o que está em trevas não pode ser visto, não pode ser admirado, não pode ser observado. Então o céu é Jesus. E onde Ele estiver, o céu será ali. Aleluia! Glória a Deus por esta aula, nós queremos te agradecer. Se você chegou agora nesse canal, seja muito bem-vindo. Se essa aula, essa pré-aula, ela foi útil para você, não deixe de se inscrever no canal e de compartilhar nas suas redes sociais. Professor Tiago, as suas palavras finais nesta pré-aula. Mais uma vez, querido irmão Márcio, nossa gratidão, que Deus possa prosperar o canal, os nossos irmãos que estão assistindo, que possam ser edificados por essa palavra. Como disse o irmão Márcio, nós não temos conceitos teológicos nem históricos para falar a respeito deste lugar. Nós temos as palavras santas que estão registradas na Bíblia Sagrada. Creia, porque esse é o nosso destino, estar para sempre com o Senhor. O nosso alvo é o Senhor Jesus, é estarmos com Ele face a face, é o vermos como Ele é. O céu é Jesus, lembre disso, e eu vou deixar o link desta canção aí no YouTube, aqui na descrição do vídeo, para você ser edificado através dessa canção. O céu é Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome dEle. Amém.